situação. E assim Deus agora dá uma resposta interessante. Lá em Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes. Lá em Jeremias Deus manda você clamar. Lá Deus manda você buscar. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Mas agora Deus manda que nós nos calamos. E por que Deus está mandando nós calar? Porque quando nós ficar tagarelando, falando demais, ficando perguntando demais, questionando demais, Deus não vai agir na nossa vida. Por quê? Porque se nós ficar reclamando, se nós ficar falando, Deus, está aqui, manda um exemplo. Eu passo o problema, aqui está meu problema, aqui está minha situação. Eu falo, Deus, está aqui meu problema. Eu coloco no teu altar. Alguns minutos depois, alguns dias, eu falo, Deus, cadê aquele problema que eu entreguei? Recebe de volta a prova na nossa mão. Porque às vezes, querido, o anjo da vida até você para entregar a bandeja, a sua vitória, você diz, Deus, até quando a gente começa a murmurar, o anjo se afasta de nós. Nós começamos a reclamar e Deus se afasta de nós. Por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza de reclamar. Nós reclamamos demais. E Deus agora manda nós se calar. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Deus, em outra palavra, diz para ele, filho, cala a boca. Deixa eu agir por você. Deixa eu entrar nessa tua causa. Deixa eu entrar nessa tua dor. Deixa eu entrar no seu casamento. Deixa eu entrar nos teus filhos. Deixa eu entrar na tua vida material. Deixa eu entrar na tua vida espiritual. Mas nós não deixamos Deus entrar, porque nós não paramos de falar. Como é que nós vamos ouvir a voz de Deus se nós não paramos para ouvi-lo?